Vamos meditar na palavra. Eu convido os irmãos para abrirem no livro de Jó. Livro de Jó. No último capítulo do livro. Capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Quem já encontrou, diga amém. Eu vou ler dos versos 1 a 6, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, Senhor, como é preciosa a Tua palavra, e creio que mais uma vez nesta noite, o Senhor há de confrontar, consolar, despertar, fazer com que os Teus filhos e filhas, ó Deus, possam confiar mais em Ti, apesar de todas as lutas e dificuldades e até mesmo incertezas, Senhor, que ronda, ó Deus, a nossa vida, incertezas que estão por todos os lados, Senhor, e que mais uma vez a Tua palavra nesta noite possa trazer consolo e paz ao coração dos Teus filhos que estão aqui, ao coração dos Teus filhos que estão ouvindo esta palavra pela transmissão. Senhor, que a Tua palavra chegue, ó Deus, até mesmo a cantos que nós nem conseguimos imaginar, e que possa trazer vida e consolo aos Teus filhos e filhas. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O grande estadista britânico, Winston Churchill, certa vez ele disse o seguinte, abre aspas: eu estou sempre disposto a aprender, mas nem sempre gosto que me ensinem. Eu vou repetir a frase, né? Ele disse, eu estou sempre disposto a aprender, mas nem sempre gosto que me ensinem. E de fato, meus irmãos, aprender e conhecer são coisas que nos enriquecem e nos fazem crescer, tanto no intelecto como na alma. No entanto, os caminhos pelos quais somos levados para essa aquisição desses conhecimentos ou experiências, nem sempre são fáceis e agradáveis. É isso que Churchill estava falando, né? Eu gosto de aprender, mas nem sempre gosto que me ensine. Nem sempre gosto de estar nesse processo de aprendizado. E podemos dizer, irmãos, que esta verdade tanto se aplica ao lado prático da vida e mecânico, como também ao lado relacional e espiritual. É uma verdade que se aplica a tantos lados. Por exemplo, é algo bem prático e definido que alguém que deseja ser, por exemplo, um médico, um juiz, um analista de sistemas, um professor, essa pessoa que deseja estas coisas, é algo bem definido, que essa pessoa precisará cursar uma faculdade, e ali adquirir os conhecimentos necessários para exercer essa profissão. Ninguém pode dizer, eu quero ser médico, e no dia seguinte é médico. Eu quero ser um professor, então por isso eu sou um professor. Não.
será necessário esta pessoa adquirir esse conhecimento que o gabarite, que o qualifique para ser um médico, um professor, um analista de sistema, né? E tantas coisas mais. Eu me recordo que na minha graduação de filosofia, eu ouvi de uma professora minha a seguinte frase. Ela disse: o aluno deve avançar com a ajuda do professor, sem a ajuda do professor e, em algumas vezes, apesar do professor. E eu me lembro dessa frase que ela disse e gravei isso, porque é verdade. Em algumas aulas que eu assisti, eram aulas que fluíam muito bem, né? Aulas que nos agradam, aulas que o professor, né, tem uma interação e aquilo é muito agradável, e as aulas fluem tranquilas. No entanto, outras eram bem difíceis, trabalhosas, né, complicadas, mas graças a Deus que no final deu tudo certo e eu consegui me formar. Isso no que tange ao sentido prático, mas aquilo que tange também aos relacionamentos e à vida espiritual, também podemos dizer que esse aprendizado é um aprendizado também difícil, mas nebuloso. É um aprendizado que pode demorar muito tempo na nossa vida. Por exemplo, quantas são as pessoas que sofrem e se decepcionam nos seus relacionamentos de amizade? É ou não é, meus irmãos? São pessoas que se abrem, são pessoas intensas, são pessoas verdadeiras, mas que descobrem algum tempo depois que a recíproca em relação àquela pessoa com quem era amigo, com quem era amiga, a recíproca não era verdadeira. Aquela pessoa que ele ou ela julgava um amigo ou uma amiga, na verdade, o traiu. E não foi tão um amigo assim. E às vezes isso dói. E às vezes esse processo é um processo que você faz e daqui a pouco alguém diz assim: não quero ser mais amigo de ninguém. Eu já me frustrei tanto que eu não quero ser mais amigo de ninguém. E isso não é bom também. Então adquirir essa experiência é algo doloroso, é algo que traz essas dores. Quanto à vida espiritual, o aprendizado na vida espiritual também é algo trabalhoso. E os caminhos para esse aprendizado são muitos, né? Os caminhos, né, quanto à vida espiritual também são muitos. Há pessoas que preferem, na vida espiritual, se estagnarem. Dizerem: não, olha, eu já tenho o meu compromisso com Cristo, mas não quero saber de mais nada. São pessoas que se convencem, né, de que são crentes, mas que limitam a sua vida a simples presença num culto, sem nenhum interesse por algo que vá além disso. Não, eu sou crente, isso para mim está bom. Vou lá na igreja ao domingo, cumpro com meus compromissos de um membro, dou o meu dízimo, estou lá, o pastor me viu, mas não quer nada além disso. Podemos também dizer que na caminhada espiritual, há o caminho também do auto-engano. É quando a pessoa cria uma espiritualidade para si, trazendo elementos, né, trazendo elementos da Bíblia, mas elementos que lhe convêm, elementos que o agradam. Tem gente que é crente só nos elementos que o agradam. Como eu gosto dessa passagem, como eu gosto desse salmo, e às vezes até coloco o salmo no carro, na porta de casa, e pensam que apenas com esses elementos, essa pessoa está ali agradando a Deus, mas deixam de lado outros elementos, especialmente aqueles que não querem obedecer, especialmente aqueles elementos que mexem com a vida da pessoa. Por exemplo, um claro exemplo disso são pessoas que muitas vezes estão envolvidas até mesmo na obra de Deus, mas relevam, passam panos em algumas práticas pecaminosas nas quais estão envolvidos. Então vemos isso também acontecer.
São pessoas que querem trilhar o caminho espiritual, mas que querem trilhar o caminho espiritual da forma que lhe convém. Em contrapartida a esses caminhos errados na vida espiritual, nós temos o caminho do aprendizado verdadeiro e real. Aqueles que querem trilhar o caminho espiritual dizendo, eu quero de fato aprender. Eu quero de fato crescer. Eu quero de fato conhecer mais a Deus. Eu quero de fato ter intimidade com Deus. Então eu chamo esse caminho de o caminho do aprendizado verdadeiro e real. E muitas vezes, irmãos, entenda isso, quando você começa a trilhar esse caminho do aprendizado verdadeiro e real com Deus, muitas vezes esse caminho é incompreensível no início. E mais, doloroso e pesado no seu percurso. Você quer aprender com Deus, mas já aprenda isso logo de antemão. Que muitas vezes o caminho do aprendizado com Deus, ele se apresenta como um caminho incompreensível. Você não entende por que aquilo está acontecendo. E mais, o seu percurso muitas vezes pode ser um percurso doloroso e pesado. E esse foi o caminho de Jó. Na verdade, é disso que o livro de Jó também trata, né? Jó percorreu este caminho, o caminho do aprendizado verdadeiro e real, o caminho no qual ele obteve mais intimidade com Deus. Então Jó percorreu esse caminho que muitos de nós já também percorremos em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós também já passamos por momentos em que chegamos a ter esse sentimento de Jó e até mesmo de usar as palavras de Jó como nossas palavras, dizendo, depois dessa experiência, eu te conheço um pouco mais. Quem já passou por isso? De passar por situações da vida que depois dessas situações você pôde dizer, agora eu te conheço um pouco mais. Agora eu cresci um pouco mais. E uma coisa que todo crente precisa saber, de preferência, no limiar da sua caminhada de fé com Deus, que por sua natureza divina e soberana, Deus usará, muitas vezes, caminhos nada convencionais para nos ensinar lições que nós precisamos aprender. Os caminhos de Deus, muitas vezes, não são caminhos convencionais. Podemos dizer que a sala de aula de Deus é a vida. A vida é a sala de aula de Deus. Você está aprendendo com Deus no casamento? Você está aprendendo com Deus na paternidade? Você está aprendendo com Deus na maternidade? Você está aprendendo com Deus nas alegrias? Você está aprendendo com Deus nas tristezas, você está aprendendo com Deus na juventude, você está aprendendo com Deus na meia-idade, você está aprendendo com Deus na velhice, em todo momento. Então podemos dizer que a sala de aula de Deus é a vida, com todas as suas dimensões e cores. Dimensões matrimonial, dimensão profissional, dimensão relacional, emocional. Podemos dizer também com as cores da vida. Aprendemos nos dias de céu ensolarado, aquele azul bonito. Quem gosta dos dias de céu ensolarado e azul bonito, né? Mas aprendemos também nos dias em que a cor não é azul, é cinza, é nublado. Aprendemos também nos dias que não é nem azul nem cinza, é preto. A gente não está enxergando nada, não estamos entendendo nada. Então podemos dizer, irmãos, que tudo se torna um instrumento pedagógico para Deus nos ensinar. E o livro de Jó nos mostra isso. O texto que lemos está no último capítulo do livro de Jó, e podemos dizer no final da jornada de Jó.
Você precisa ler todo o livro, e quem já leu todo o livro compreende isso perfeitamente. Quem não leu todo o livro, é um livro importantíssimo, todo crente tem que ler. Um dia desses, um irmão, uma pessoa, não um irmão, mas uma pessoa me perguntou: a gente pode dizer que tem textos preferidos da igreja, da Bíblia? E eu disse para essa pessoa: podemos dizer que temos textos preferidos, contanto que isso não signifique que os outros não sejam importantes. Todos os textos da Bíblia são importantes e são escritura, é a palavra de Deus. Mas ainda assim nós podemos dizer que temos alguns textos preferidos e até livros. E eu digo que o livro de Jó é um livro que já mexeu muito comigo, já me ensinou muito. Então, o texto que temos aqui nesta noite é o final da jornada que Jó teve que passar. E quem conhece a história há de concordar que foi muito difícil para Jó chegar nesse ponto. Foi ou não foi, meus irmãos? Quem conhece a história de Jó? Já leu o livro de Jó? Foi muito difícil Jó chegar neste ponto e fazer essa declaração. Que declaração? Que está logo no verso 2, que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó faz essa declaração, mas entenda que ele faz essa declaração depois de um longo percurso. Depois de um longo percurso de dores, de sofrimentos e de lutas. Foi isso que ele demonstrou nos últimos momentos, não foi isso que ele demonstrou nos muitos momentos dolorosos e terríveis, na pesada prova que ele teve que passar. Então, quem lê só o capítulo 42 de Jó vai falar: poxa, esse homem sempre foi um homem firme. Que declaração maravilhosa. Mas nem sempre nós temos no livro de Jó declarações como essa. Todos nós conhecemos a história dele, e nós podemos dizer que não teve uma área da vida de Jó que não foi afetada. Capítulo 1 e o capítulo 2 é uma sequência de desastres, de tragédias, de coisas que a gente lê e diz assim: nem quero imaginar isso acontecendo comigo. Todas as áreas da vida de Jó foram afetadas. Na vida material, ele perdeu todos os seus bens, propriedades, bois, ovelhas, camelos, servos, que foram saqueados, foram destruídos. Na área familiar, todos os seus filhos morreram num só desastre. Estavam eles celebrando uma festa juntos, os filhos juntos, e diz o texto bíblico que a casa desabou. Todos morreram. Eu não sei aqui quem já sentiu a dor da perda de um filho, mas imagine a dor de todos os seus filhos morrendo numa só vez. É algo... A gente lê, mas não quer nem imaginar. Jó passou por isso. Na saúde, ele foi afetado por tumores malignos por todas as partes do seu corpo, a cabeça aos pés. A Bíblia diz que, o livro diz que Jó se tornou uma pessoa repugnante por conta das suas doenças, do mau cheiro, das feridas, do mau cheiro que exalava, das feridas, das tantas feridas que estavam na vida de Jó. E isso do capítulo 1 e 2. E no capítulo 3 em diante, que é a maior parte do livro, Jó teve que lidar também com outro tipo de sofrimento, que também é um sofrimento terrível, um sofrimento não físico, mas um sofrimento que mexe com as emoções. Que sofrimento, pastor? Das muitas acusações que seus amigos lhe fizeram, de que ele estava passando por aquilo, porque foi um homem infiel a Deus. Ele pecou. Jó, você pecou, porque isso para acontecer na tua vida, você pecou, e Jó teve que lidar com isso
né, na maior parte do livro se fala isso, das acusações que os amigos de Jó, não foram os inimigos não, foram os amigos de Jó, lançaram sobre ele. E para entendermos bem, irmãos, o livro de Jó, e também a pedagogia de Deus, devemos colocar em nossas cabeças alguns princípios ou chaves, né? Esses princípios são princípios que no estudo do Velho Testamento e no estudo do livro de Jó, eu dei aula no ano passado no seminário da nossa denominação sobre panorama do Velho Testamento, dei aula sobre o livro de Jó, e esses princípios são princípios que os teólogos levantam como coisas importantes para entendermos o livro de Jó. Primeiro princípio, ou chave, é esse, que não é verdade que apenas os ímpios sofrem, os bons também podem sofrer. Esse é um princípio, que a gente precisa entender isso quando vamos ler toda a Bíblia, mas especialmente o livro de Jó. Né? Num contexto popular, nós temos essa ideia, os ímpios sofrem, os justos não sofrem. Não. É um princípio falso esse, porque na verdade tanto ímpios como justos podem sofrer. Amém, meus irmãos? Então quando você lê o livro de Jó, toda a Bíblia, mas especificamente o livro de Jó, você tem que entender isso. Mas alguém pode dizer, e aí também isso é a base para um outro princípio ou chave quando vamos estudar o livro de Jó. Mas alguém pode dizer, a Bíblia fala por diversas vezes que os justos serão abençoados e os ímpios serão condenados. Pastor, isso é um ensino bíblico, e eu concordo, é um ensino bíblico. Por exemplo, se você for um pouquinho mais na sua Bíblia, né, quem está com a sua Bíblia aberta, quando termina o livro de Jó, qual é o livro que vem? Salmos. E logo no primeiro salmo, essa ideia aparece. Essa ideia aparece nos versos 5 e 6, diz: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você vai ver na Bíblia essa ideia, os justos sendo guardados, os justos sendo guiados e os ímpios perecendo. Então, pastor, a Bíblia ensina isso. No entanto, meus irmãos, e aí vem um outro princípio que a gente pode entender, quando nós lemos o livro de Jó, e isso é uma coisa que você precisa ter atenção para entender isso, é que as ações de Deus não podem ser aprisionadas ou reduzidas ao que nós chamamos teologicamente de princípio da retribuição. É certo que Deus retribui os justos com bênçãos, com benécias, e é certo que Deus separa para os ímpios condenação e juízo, é certo isso. Esse é um princípio da retribuição, mas devemos entender que Deus não pode ser reduzido a isso. Ou seja, Deus não pode ser condicionado a isso. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Amém, meus irmãos? E só para exemplificar isso, devemos lembrar que Ele permitiu que o maior dos justos padecesse e sofresse. Ou melhor, deixa eu corrigir, não o maior dos justos, o perfeito justo. O justo que não tinha nenhum pecado. O Pai permitiu que ele sofresse. Então o princípio da retribuição, ele existe, mas o nosso Deus, ele não está reduzido ou aprisionado a isso. E como é bom quando nós nos apropriamos desses princípios e verdades e podemos falar como Jó. Eu quero que você leia comigo agora em voz alta o verso 2. Vamos ler o verso 2. Em voz alta. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó entendeu isso.
que o Deus que ele serve, tudo pode. E nenhum plano que Deus crie, designe, pode ser frustrado. Mas antes de chegar nesse ponto e de fazer essa declaração, quem conhece o livro de Jó, entende que Jó tentou contender com Deus e queria que Deus explicasse o porquê que ele estava passando por aquilo. No livro de Jó você vai encontrar em muitos momentos Jó dizendo: eu queria ter uma audiência com o Todo-Poderoso. E se eu tivesse uma audiência com o Todo-Poderoso, eu iria lhe perguntar isso. Isso se repete no livro de Jó. Mas vamos raciocinar juntos, meus irmãos. Se você entende que Deus tudo pode, quem já entendeu isso? Que Deus tudo pode. Vamos raciocinar isso junto. Se você entende que Deus tudo pode, neste tudo pode, Ele pode não te dar explicações do que está fazendo em algum momento da tua vida. Se você diz que Deus tudo pode, mas Deus não pode deixar você sem explicações, então esse Deus, ele não pode tudo. Porque há uma coisa que ele não pode: deixar você sem explicações. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Então, quando alguém diz assim, Deus tudo pode, nesse tudo pode, Ele pode não te dar explicações de alguma coisa que esteja começando a fazer na tua vida. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Isso não é fácil. Às vezes é fácil concordar no sentido de, concordo. Mas não é fácil concordar quando as coisas acontecem. Jó passou por um longo período tentando entender Deus, tentando dizer, mas por que Deus fez isso comigo? Sendo um homem tão justo, sendo um homem tão aplicado, sendo um homem tão dedicado às coisas do Senhor. Jó passou tanto tempo tentando entender Deus, e isso foi em vão, meus irmãos, porque só podemos conhecer Deus naquilo que Deus se revela a nós. Jó aprendeu na prática aquilo que Lutero, muitos séculos depois, ensinou como conceito de Deus absconditus e Deus revelatus. Ou seja, Deus é ao mesmo tempo oculto e revelado. Ele é oculto quando tentamos, pela nossa própria razão, apreendê-lo, colocá-lo numa prancha, numa prancheta, e dizer, agora eu entendo Deus. Você nunca vai entender Deus por estas vias. Nós só podemos entender de Deus aquilo que o próprio Deus se revela. O próprio Deus revelou a nós. Por isso que uma das definições, ou a definição que eu tenho de teologia, até muitos anos atrás, por muitos anos atrás, a minha definição de teologia era a seguinte: teologia é o estudo sobre Deus. Quando alguém te pergunta, o que é teologia? E a primeira coisa que nós respondemos é, teologia é o estudo sobre Deus. Mas uma vez um professor numa aula que nos deu, um professor muito experiente, ele falou, teologia, aí ele disse, teologia não é isso. E ele disse, teologia é o estudo sobre aquilo que Deus revelou sobre si. Porque nós só podemos conhecer de Deus o que está na sua palavra, o que Ele se revelou. Nós não podemos conhecer Deus pelo esforço único da nossa razão. Então Jó demorou a entender isso. Jó só pôde conhecer isso através de um longo percurso. E eu digo aos irmãos, se há algo acontecendo na sua vida, que você ainda não entendeu completamente, pastor, está acontecendo isso na minha vida que eu não estou entendendo completamente. A minha palavra para os irmãos, a primeira palavra é descanse.
Ah, mas essa não era a palavra que eu queria ouvir. Mas eu vou dizer de novo: descanse, meu irmão. Peça graça ao Senhor, prossiga, mas não contenda com Deus e nem tente colocá-lo numa parede, porque isso é algo que pode levar você a um caminho muito perigoso. Às vezes pessoas tentam fazer isso, passando por uma prova muito difícil, por uma situação muito difícil, diz: Deus tem que me explicar isso, eu preciso entender isso. Eu já passei por momentos assim, de viver coisas tão difíceis e pesadas, de dizer: Deus, eu quero entender isso. E o que eu recebi de Deus por um longo tempo foi um silêncio. Me debati, lutei, até aprender isso, que eu preciso descansar, prosseguir, confiar, até chegar o tempo em que mais lá na frente eu entenderia aquilo que estava passando. Mas há pessoas que não, que brigam com Deus, tentam colocar Deus na parede e diz: Deus precisa me dar explicação. E eu digo que isso é muito perigoso. Eu conheço muitas pessoas que fizeram isso e se perderam, porque não entendendo o agir de Deus, acharam que Deus estava se esquecendo de ser bom, se esquecendo de ser justo, se esquecendo de ouvir o clamor que aquela pessoa estava dizendo. E até mesmo disseram, como Jó disse em algum tempo, em outras palavras: eu não merecia isso de Deus. A verdade é, irmãos, que Jó falou em muitos momentos algumas bobagens. E ele próprio reconhece isso. No próprio texto que lemos, voltamos ao capítulo 42, no verso 3, na parte B, diz assim: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Em outras palavras, Jó está dizendo: eu falei muita coisa que não devia falar. Nós também, irmãos, já falamos muitas coisas que não deveríamos falar. Às vezes a gente não fala aqui, mas fala lá no cantinho do nosso quarto, lá no interior da nossa casa. Fala com a esposa fala com o marido. Ah, eu não entendo isso de Deus, eu não merecia isso. Deus, por que estou passando por isso? Deus, o Senhor não podia fazer isso comigo. Mas até mesmo o profeta Elias, irmãos, em dado momento da sua vida, ele disse: Senhor, eu prefiro morrer. Eu estou fazendo as coisas para o Senhor, estou cumprindo o que o Senhor está mandando eu fazer, fui lá, fiz o que o Senhor mandou, agora tem uma mulher querendo me matar, Senhor. Eu quero morrer. Até o profeta Elias também falou que não devia. E certamente, irmãos, não é bom falarmos essas coisas. Às vezes isso brota da emoção, isso brota da nossa humanidade, isso brota até mesmo às vezes dessa carnalidade que ainda está nos envolvendo, isso brota. Então não é bom falarmos estas coisas. Mas o pior de tudo, irmãos, é quando nós não reconhecemos que não deveríamos falar essas coisas. E no caminho do aprendizado e do crescimento na vida espiritual, falar, questionar os caminhos de Deus é algo que não devemos fazer. Voltamos lá ao início, no verso 2. Jó dizendo: Deus, tudo podes. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu, quando li esse texto para poder preparar essa mensagem, eu achava que esse versículo 2 deveria estar lá no final, como uma declaração final. Mas na verdade Jó abre esse texto dizendo a declaração: a Deus tudo pode, para depois ele falar dessas coisas que passou na sua vida. No caminho do aprendizado, nós não podemos questionar os caminhos de Deus, irmãos.
É algo que nós não devemos fazer, e a verdade é que aquilo que desconhecemos sempre será, ouça isso, aquilo que você desconhece sempre será muito maior do que aquilo que você conhece. Por isso, o melhor é nos aquietarmos e saber que Ele continua sendo Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Todas as circunstâncias. Então Jó viu que era necessário se aquietar, escutar mais e aprender. No verso 4, diz o verso 4, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Quando eu li esse verso na Bíblia que nós usamos aqui, que é a ARA, né, a versão Almeida, revista e atualizada, esse verso me ficou um pouco estranho, porque parece que a gente não consegue entender quem é que está falando, se é Deus que está falando para Jó, se é Jó que está falando para Deus. E usando outras Bíblias que eu tenho, a NAA e a NVI, aí nessas versões ficou mais claro para mim. Nós podemos perceber que Jó está lembrando de quando Deus decidiu fazer algumas perguntas para as quais o próprio Jó não teve resposta, porque antes do capítulo 42, os capítulos anteriores ao 42, depois você pode ver, é Deus colocando Jó e dizendo, Jó, senta aí. Eu vou te fazer perguntas agora, Jó, e você vai ter que me responder. Você vai ter que me... Então, na ARA, e é interessante que na ARA, dá até essa ideia de uma ironia de Deus. É Deus como que ironizando Jó, porque no finalzinho do verso 4, dizendo assim, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como Deus dizendo assim, se é que você pode me ensinar alguma coisa. É que nem às vezes a gente quando fala com uma criança, né? A criança quer nos ensinar alguma coisa que não é verdadeira e diz, você quer me ensinar alguma coisa? É Deus falando para Jó, Jó, você quer me ensinar alguma coisa? Isso fica mais claro, por exemplo, na NAA, o verso fica assim, né? Deixa eu ler para os irmãos, abrindo aspas. Disseste, escute, porque eu vou falar. Eu farei perguntas e você me responderá. Então na versão que nós temos aqui, estamos usando quando Deus fala, e tu me ensinarás, é o mesmo que tu me responderás. Se é que você pode me responder, Jó. E Deus colocou Jó e fez perguntas que Jó não pôde responder. Uma delas, eu não vou ler, mas uma delas foi o seguinte, Jó, me diga, onde tu estavas quando eu lancei o fundamento da terra? Quem é que pode responder essa pergunta? Irmão Marcos, onde tu estavas quando Deus disse, haja luz? Irmão sabe responder? Eu também não sei. Nem Jó soube responder. Alguns estudiosos disseram que das tantas perguntas que Deus fez para Jó, até hoje, a maioria dela não tem respostas. Porque fala de um conhecimento que nós não podemos alcançar. Fala de um conhecimento que só pertence ao Senhor. É um conhecimento, né, que são algumas coisas nós conseguimos responder através da ciência que nos permitiu responder. Por exemplo, se Deus lhe pergunta, quantas estrelas há no universo? A gente só pode falar aproximadamente, porque nós não sabemos ainda quantas estrelas existem, com toda a tecnologia que nós temos. Só podemos dizer aproximadamente, tantos bilhões, mas é um número aproximado pelo aquilo que nós já conseguimos alcançar. Mas sabemos, todo cientista sabe que é um número ainda inexato, não é um número perfeito. Então Deus colocou Jó e fez perguntas que Jó não conseguiu responder.
Então podemos dizer que Deus estava ironizando com Jó, dizendo: eu te farei perguntas e tu me ensinarás, Jó. Jó, é você que quer me ensinar, Jó? É Deus falando assim com Jó. E isso, meus irmãos, é o cúmulo da soberba e da prepotência humana. É quando achamos que podemos ensinar alguma coisa para Deus. Nós não podemos ensinar nada para Deus. Ele é o Senhor que tudo pode. E a gente pode acrescentar que tudo sabe, que tudo conhece. Então, por isso, cuidado. Quando você às vezes usa a seguinte frase: ah, se eu fosse Deus. Não diga isso. Porque a gente não tem nem a ideia da grandeza do Deus, do nosso Deus. Então Jó aprendeu, foi aprovado, mas teve que trilhar um caminho difícil. E valeu a pena, pois ele saiu deste aprendizado um homem diferente, espiritualmente diferente. Podemos dizer que ele saiu com mais intimidade, porque o próprio texto diz no verso 5, ele dizendo, versos 5 e 6, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, o que, meus irmãos? Te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então podemos dizer que Jó adquiriu mais intimidade com Deus. E eu posso dizer que esta é a grande carência da igreja nos nossos dias. Como eu disse recentemente, acho que numa pregação, ou em algum momento aqui na igreja eu disse, que a igreja nos nossos dias, ela se tornou larga no seu alcance, mas rasa na sua profundidade e intimidade com Deus. Quando o texto diz aqui, talvez alguém pode dizer, mas pastor, o texto não fala de intimidade. O texto fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu posso dizer que o texto fala de intimidade, porque o verbo conhecer traz esse sentido também, de intimidade. Aquilo que nós conhecemos, nós adquirimos alguma intimidade com aquilo que nós conhecemos. Quando você vai lá para o Novo Testamento, lá no Evangelho de Lucas, se diz assim, e José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Quem já leu esse versículo na Bíblia? Aí alguém que pense na palavra conhecer só como conhecimento intelectual, vai dizer, esse verso está errado. Porque a Bíblia está dizendo que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. José conhecia Maria. Ela era sua noiva, esposa. Mas o texto está falando ali de intimidade, até mesmo intimidade sexual. Então, conhecimento também significa intimidade. Então, Jó diz assim, eu te conhecia de um modo, mas agora eu te conheço de um modo ainda mais profundo. E nós podemos dizer que essa falta de intimidade ou falta de profundidade nos dias de hoje, podemos dizer que isso é porque a igreja está cheia de pessoas, irmãos, que não suporta ser provada por Deus. De gente que não aceita o silêncio de Deus. De gente que quer impor a Deus os seus próprios planos, dizendo, eu tenho o meu plano, Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Deus tem que fazer do jeito que eu idealizei. Então nós podemos dizer que a igreja dos nossos dias é uma igreja rasa, porque está cheia de gente que não quer ser provada, cheia de gente que não suporta o silêncio de Deus, que não suporta Deus mudar os seus planos, de gente que está dizendo para Deus, tem que ser do meu jeito. Jó só aprendeu, só conheceu Deus de uma maneira diferente, mais profunda, quando ele percebeu que ele, irmãos, não era nada perante o Senhor.
né? O próprio texto fala isso, quando ele diz aqui no finalzinho, no verso 6, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E quando você lê na Bíblia pó e cinza, isso são elementos que falam de humilhação. Isso são elementos que falam da miséria humana, né? Pó e cinza, onde que a gente vê pó e cinza? Onde que você vê pó e cinza mais naturalmente? Onde que é? Essa semana, nós fizemos, eu e Denise fomos no sepultamento de uma pessoa lá da igreja do Lote 15, no cemitério. Então, quando se fala de pó e cinza, está falando da finitude humana, da miséria humana, de que um dia iremos morrer. Então, Jó estava dizendo, olha, né, eu me abomino, Senhor, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, pois pó e cinza são símbolos de humilhação e de quebrantamento. E o que tem faltado, podemos dizer, para a igreja dos nossos dias, é isso, meus irmãos. É mais pó e cinza e menos arguição a Deus. A igreja dos nossos dias está querendo saber e perguntando por quê das coisas que estão vivendo, sofrendo, quando na verdade o que nós precisamos é um pouco mais de pó, um pouco mais de cinza, um pouco mais de humilhação, um pouco mais de quebrantamento. Então tudo mudou quando Jó entendeu que não podia colocar Deus na parede com as suas perguntas. Tudo mudou quando ele entendeu que o seu saber perante Deus era um saber absolutamente nada. Ele achava que tinha um saber muito grande, mas o saber dele era um saber nada. Tudo mudou quando ele entendeu que o caminho que lhe cabia era o caminho do pó, o caminho da cinza, o caminho da humilhação. E é interessante quando nós pegamos esse texto, o início e o fim. Se você pega o início, o que diz lá no versículo 2? Leia comigo. Verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No outro extremo, verso 6. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós temos no início e no final desse texto os extremos. O Deus Todo-Poderoso, soberano, que tudo pode e que nenhum plano dele pode ser frustrado. E temos no outro extremo nós, pó e cinza, homens finitos, mulheres finitas. Quando comparamos o início e o final desse texto, nós podemos dizer que temos um retrato, e eu vejo esse texto como um retrato do que somos perante Deus. Esse é o retrato do que nós somos perante Deus, humanamente falando. Somos pó e cinza, perante aquele que é o Deus Todo-Poderoso. E este é um retrato, irmãos, que nós não podemos ignorar nunca na nossa vida, mas devemos tê-lo sempre diante de nós. Nós somos pó e cinza, e Deus é o Deus todo soberano e poderoso. Esse é um retrato que nós não podemos ignorar. E é pelo fato de muitas pessoas ignorarem esse retrato até que estão tendo um relacionamento errado com Deus. Porque muitas vezes não querem se colocar perto de Deus, querem se colocar próximo de Deus no sentido de direitos, de poderes. Não. Diante de Deus, Ele é o Deus que tudo pode, o soberano Deus. E nós somos pó e cinza. E quando nós vamos ao Evangelho, o Evangelho acrescenta algo ainda mais, um pouco mais. Pois sendo pó e cinza, nós seríamos algo neutro, sem valor, que poderíamos ser pisados e destruídos, né? Pó e cinza é nada, significa nada, mas o Evangelho ainda coloca um elemento ainda mais agravante a nós, num primeiro momento. A mensagem do Evangelho nos informa
que por conta dos nossos pecados, nós éramos inimigos de Deus e alvos da sua justa ira. Éramos pessoas inimigas do Senhor. Ele poderia nos condenar, porque, como diz o texto bíblico, Ele tudo pode. Ele é o Senhor soberano e Ele poderia nos condenar, e poderia nos condenar à morte eterna, porque era isso que nós merecíamos por conta do nosso viver pecaminoso. Era isso que nós merecíamos. Então não somos, segundo o Evangelho, apenas um pó neutro. O Evangelho nos coloca como inimigos de Deus, pecadores, que ofendem a Deus, que ferem a Deus. Ele poderia nos condenar, Ele poderia nos colocar na morte eterna. Mas diferentemente de Jó, meus irmãos, e isso também o Evangelho nos mostra, Jó contendeu com Deus, Jó perguntou a Deus, mas diferentemente de Jó, o nosso Salvador Jesus, Ele aceitou o plano do Pai e decidiu amar e salvar pecadores, que somos nós. É algo que nós não podemos compreender. Ele veio nos amar e nos salvar. Então Ele aceitou o plano do Pai. A Bíblia diz que Ele aceitou o plano do Pai sem murmurar, porque o profeta diz que Ele foi levado perante os seus tosquiadores, como ovelha o quê, meus irmãos? Muda. Ele não abriu a sua boca. Mas quando nós vamos lá ao Evangelho, especialmente ao momento da crucificação do Senhor Jesus, Jesus fez uma única pergunta ao Pai, especialmente no momento em que Ele estava mais sofrendo. A pergunta que até mesmo o Pai não pôde responder ao Filho. Pelo menos nós não temos um registro no Evangelho da resposta que o Pai deu ao Filho, quando o Filho fez essa pergunta ao Pai. Nós também não temos a resposta para essa pergunta. E eu pergunto aos irmãos, qual foi a única pergunta que Jesus fez na cruz quando sofria a sua morte por nós? Qual foi a única pergunta que Jesus fez? Qual foi a pergunta? Quem sabe me responder? Mas Ele falou em outra língua primeiro. Eloi, Eloi, lemi sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a pergunta que o Filho fez ao Pai. O Evangelho não registra uma resposta imediata. Você sabe responder? Eu não sei. Mas eu creio que um comentário do falecido Papa Bento XVI, feito na sua encíclica, denominada Deus Caritas Est, que esse comentário pode nos ajudar na resposta. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: o amor apaixonado de Deus pelo seu povo, pelo homem, é ao mesmo tempo um amor que perdoa. E é tão grande, e ouça isso que é a chave desse comentário que me toca muito. E é tão grande esse amor que o Pai teve, que chega a virar Deus contra si próprio. Quando eu li isso, eu parei nesse comentário. Na cruz, irmãos, Deus estava virando contra o próprio Deus. O Filho e o Pai. E ele continua. Era o seu amor contra a sua justiça. O Pai aplicando a justiça sobre os pecados,
e o filho amando. Podemos dizer que havia eu posso usar essa palavra, um mini duelo. O que queria vencer? A justiça ou o amor? Era o pai, era o filho e o pai, né? Bento XVI diz, né? Era Deus contra si próprio. O seu amor contra a sua justiça. Nisto o cristão vê já se esboçar veladamente o mistério da cruz. Deus ama tanto o homem, que tendo-se feito ele próprio homem, segue-o até a morte, e deste modo ele reconcilia justiça e amor. E essa é a grande, fecha aspas, né? E essa é a grande dificuldade para qualquer pessoa entender Deus. Porque se você só vai pela justiça, todos os pecadores, né, merecem morrer. Mas aí quando você vem pelo amor, o amor demonstra essa graça, revela essa graça. O próprio Deus em Cristo Jesus, Ele se veste da nossa miséria, Ele se faz mortal, Ele se faz pó, cinza, morre, para nos trazer a salvação eterna. Então isso acontece na cruz. E houve silêncio também, porque o filho morreu e houve silêncio, ninguém entendia nada. 3 dias de silêncio. Mas depois de 3 dias o pai deu a resposta à pergunta do filho. Deus meu, por que me desamparaste? E por 3 dias houve silêncio. Mas no 3º dia veio a resposta. E louvado seja Deus, pois nessa resposta todos nós fomos incluídos. Nós os eleitos. Deus ressuscitou o Filho. E ressuscitando o Filho, nós temos a promessa que Ele nos ressuscitará também. Que Ele nos levantará também. A aprovação do Filho gerou salvação. A aprovação de Jó gerou intimidade. Gerou um crescimento no aprendizado. A aprovação de Jesus gerou salvação a nós. De sorte que aquele retrato que o livro de Jó traz, Deus tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nós vemos do outro lado a miséria humana. De sorte, meus irmãos, que o Evangelho nos oferece um novo retrato. Sim, somos miseráveis, pecadores, mas ao mesmo tempo, tão amados por Deus. Você é um pecador, mas é amado por Deus. É salvo pela graça de Deus. Esse é o retrato novo. Firmados nesse amor que o Evangelho nos mostra, Deus amou miseráveis pecadores. Diga comigo, Deus amou miseráveis pecadores. Você é um deles que Deus amou. Então, firmados nesta verdade, firmados nesse amor, nós podemos, diferentemente de Jó, confiar e crer que Deus, mesmo naqueles momentos que nós não entendemos o que está acontecendo, mesmo nesses momentos, nós devemos entender, Deus está nos conduzindo, e nos levará, e nos conduzirá, como diz a sua palavra, em triunfo. O nosso trabalho, meus irmãos, é simplesmente prosseguir. Haverá coisas na tua vida que você não vai entender no momento que estiver passando. Já passou por isso. Só foi entender mais à frente. O nosso trabalho é simplesmente prosseguir, sem duvidar do seu amor e do seu cuidado. A cruz de Cristo deve nos bastar para termos esta confiança. Ele nos ama. Alguém pode dizer, mas pastor, eu quero uma prova do amor de Deus. Eu quero que Deus me prove que me ame resolvendo isso.
Não faça isso, meu irmão. Porque a maior prova do amor de Deus, Ele já te deu. É a cruz de Cristo. E essa prova tem que bastar. É a prova maior, é a prova que nos basta. Então talvez você tenha entrado aqui nesta noite com muitas perguntas no teu coração. E o título dessa palavra que eu coloquei foi: menos perguntas, mais confiança. Talvez você tenha entrado aqui diante das circunstâncias da vida, trazendo muitas perguntas no teu coração. E eu peço aos irmãos, me perdoe, se eu vou te frustrar nessa noite, não te trazendo as respostas que você queria. Às vezes a pessoa vem para a igreja dizendo: eu quero ouvir a resposta para isso que eu estou passando. E me perdoe se você vai sair daqui nesta noite sem as respostas que você queria para essas circunstâncias e momentos que você está passando. Mas se você entendeu a mensagem desta noite, eu creio que você vai sair daqui com a resposta que você precisava. Você não vai sair com as respostas que você queria, mas você vai sair com a resposta que você precisava. E que resposta é essa, pastor? Ele me amou de uma maneira que eu não consigo entender, não consigo compreender o amor de Deus. E isso tem que nos bastar em todos os momentos da nossa vida. Para confiar, para esperar e para saber que Ele é fiel no seu cuidado para conosco. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Você recebe essa resposta? Talvez não seja a que você queria, mas é a que você precisa. E foi a que eu precisei muitas vezes na minha vida. Passando por momentos que eu briguei com Deus, tentei botar Deus, dizendo: Senhor, eu quero uma resposta, eu quero. E Deus, silêncio. Até que eu entendi, Ele é o soberano Deus. Ele tudo pode. E eu preciso confiar e descansar no seu poder, e no seu amor, e na sua soberania. Vamos fazer isso nesta noite. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você nesta noite. Não sei qual é a situação delicada, trabalhosa, dolorosa que você esteja vivendo, mas você pode confiar no Senhor. Ele é o Deus que cuida de nós. Então feche os teus olhos, e se você está vivendo um momento como esse, coloque isso diante do Senhor. Peça isso ao Senhor, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu quero dizer como Jó: antes eu Te conhecia, Pai, de um jeito, mas agora eu Te conheço de outro, porque estou vendo a Tua grandeza, o Teu poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar no coração dos Teus filhos e filhas, aqueles que entraram aqui nesta noite, Senhor, carregando fardos tão pesados, situações que não conseguem compreender e entender, Senhor. Oh Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo agora envolva esta vida, envolva este irmão, envolva esta irmã, Senhor, trazendo a ele o consolo, trazendo a ele a força necessária para ele prosseguir, Pai. Às vezes vemos pessoas que vivem um dilema na família, ó Deus, que passam por um sofrimento, ó Deus, na sua vida, um sofrimento impensado, um sofrimento, ó Deus, inesperado, um sofrimento, ó Deus, que aquela pessoa jamais imaginou que iria passar ou viver, Senhor. E às vezes isso acontece também com aqueles que Te servem, meu Pai, com aqueles que Te amam, com aqueles que são Teus, como Jó era Teu desde o início, Senhor. A palavra, o livro começa dizendo que ele era um homem íntegro, fiel, um homem de Deus, mas passou por tudo isso, Senhor, e neste processo que ele passou, no final ele pôde dizer: eu Te conheço um pouco mais.
Então, meu Pai, não significa que os filhos do Senhor não irão passar por provas, não irão passar por situações, ó Deus, indesejadas, mas passando por essas situações, que o teu filho possa descansar, que a tua filha possa confiar, possa esperar, meu Pai, que o Senhor vai sustentar, que o Senhor vai fortalecer, que o Senhor vai trazer a resposta no tempo do Senhor, o Senhor vai resolver esta questão no tempo do Senhor. Por isso, Senhor, traga paz ao teu filho que está aqui nesta noite. Traga paz ao coração da tua filha, meu Deus, e ainda que ele volte para a sua casa, ainda que ele volte de encontro àquela situação que tanto o angustia, que tanto o aflige, meu Pai, ainda que ele volte para essa mesma situação, mas que ele volte de uma maneira diferente, sabendo confiar, sabendo esperar, de que o Senhor vai agir, de que o Senhor vai operar as tuas maravilhas. Meu Pai, traga esta paz, traga esse descanso ao coração dos teus filhos e filhas. Eu te peço isso, Pai, no nome santo do Senhor. E aqueles que recebem isso, dê glória a Deus. Diga, Senhor, obrigado pela tua palavra nesta noite. Amém, igreja? Amém, meus irmãos?